Glória a Jesus. Nós estamos num número bem grande de pessoas aqui, então eu preciso da sua atenção, amém, irmãos? Que às vezes você pode estar tão distraído que às vezes não só distrai você, mas distrai quem está perto de você também. Amém, irmãos? Então, vigia aí. Mateus capítulo 9, versículo 35 diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Vendo ele as multidões, ele tinha grande compaixão, tinha compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os obreiros são frouxos. Os obreiros são poucos. Oh meu Deus. A seara é realmente grande, mas os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie dinheiro para a sua casa. Não, ceifeiros para a sua seara. Jesus nunca clamou por recursos. Jesus clamava por mão de obra. Deus nunca vai dar o dinheiro antes de dar o propósito. Tem gente que não faz nada para Deus porque ele espera primeiro o dinheiro para depois ele fazer alguma coisa. Dinheiro nunca foi obstáculo para fazer algo para Deus. Se tiver ceifeiro, tem recurso. O problema da igreja não é falta de dinheiro. Eu acho que o problema da igreja é abundância de dinheiro. O dia que nós tivermos mais recursos do que ceifeiros, sinaliza que perdemos a visão. Se nós tivermos mais recursos do que ceifeiros, se nós tiver dinheiro guardado, estocado, sinaliza que nós perdemos a visão da dependência de Deus. Toda geração que dependeu de Deus não se perdeu. Agora toda geração que juntou em celeiros se perdeu. Diga para alguém que está perto de você, mas diga assim com cara de profeta. Diga: Deus vai libertar você de esconder e guardar as coisas. Está vindo sobre a igreja brasileira um tempo de liberação em nome de Jesus. Está vindo sobre a igreja brasileira um tempo de liberação. Há um mês atrás, um mês e meio, o pastor Júnior chegou ali no nosso escritório. A gente chegou ali, de vez em quando a gente se junta, os pastores. Ele trouxe uma palavra para nós assim muito forte, falando que quando José, Êxodo capítulo 1, quando José estava vivo, o povo chegou no Egito como pastor. Quando José morreu, o faraó que amava José morreu, e outro faraó começou a governar. Outro faraó representa outro governo. José morreu o modelo. Quando morreu o modelo correto, acabou o modelo correto, eles começaram a colocar feitores sobre aqueles homens. E aqueles homens agora eles não pastoreavam mais, até porque os pastores eram uma abominação no Egito. Eles agora estavam construindo cidades, celeiros, para guardar as riquezas de Faraó. Ah, mas José também construiu celeiro. José construiu celeiro, mas ele tinha uma palavra para construir celeiro. Chega um tempo que Deus vai dizer para você: constrói celeiro, guarda aí, esconde para a próxima geração. Tem um tempo que Deus vai dizer, irmãos, teve um tempo que Deus disse para mim: dá tudo.
A gente foi dando tudo. Cada carro que pisava na nossa garagem, que entrava, ficava 3, 4 meses, Deus mandava dar. A gente chegou até o 28º carro. Demos 28 carros, dava um, vinha o outro. Mas era um negócio tremendo. Você ficava uma semana, às vezes um dia, às vezes uma tarde de pé. Às vezes 2 meses. Dependendo do nível da dependência. Às vezes 1 ano. Porque Deus quer nos ensinar coisas. Quando você pede um milagre, Deus te dá um ensino. Se Ele der só um milagre, você não aprende nada. Amém? Porque toda vez que você pedir um milagre, Deus te der um milagre, sempre que você precisar de um milagre, você não vai gerar o ensino, você não vai gerar o milagre. Deus te dá um ensino para que você gere o milagre. Então teve um tempo que a gente foi dando tudo, passando tudo. Em 2013, nos meados de 2013, Deus deu uma palavra para mim e disse assim: agora eu vou deixar você 1 ano guardar algumas coisas para os seus filhos. Eu fiquei feliz demais. Mas já passou 1 ano, deu 1 ano agora em junho. E agora ele começou a pedir de novo. Sabe por que Deus dá para você? Para você ter o que dá aos outros. Sabe por que Deus dá para você? Para você ter o que dá aos outros. Eu vou falar de novo. Sabe para que Deus dá para você? Para você poder dar aos outros. Deus não dá para você ter, Deus dá para você fazer. Aleluia. Não junte em celeiros, irmãos. Viva, coma bem. Aleluia, coma bem. Se vista bem. Mas não ande em ostentação, mas viva bem. Agora não junte, irmãos. Quando Deus falar, agora você vai juntar. Não, agora você não vai juntar. Anda na palavra. Dinheiro nunca foi problema na obra de Deus, querido. Nunca. O problema sempre foi a falta de ceifeiros. E ele diz: clamai ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Sabe o que eu aprendo aqui? Que não sou eu que levanto os ceifeiros, é Deus. Então eu não posso levantar gente por afeto. Eu tenho que levantar gente por propósito. Aleluia. Aleluia, irmãos. Nós não podemos levantar gente por afeto. Nós temos que deixar que Deus levante ceifeiros, clamar, os ceifeiros vão chegar. Aleluia. Se você começar a clamar, Deus vai dar. O problema, sabe qual é o nosso problema? É que nós criamos igrejas em departamentos. Nós temos um monte de departamento. Então a gente abre um departamento, coloca alguém para trabalhar, e aquela pessoa muitas vezes está até fora do propósito dela. Deixa que o ministério nasça com as pessoas. Irmãos, aquele restaurante que você vai almoçar daqui a pouco, aquela cantina não existia. Até alguém querer vender cachorro quente. Quem começou foi o pastor Ulisses. O pastor Ulisses botou uma grelha de espetinho, e ele jogava bacon dentro da brasa, ficava assim em cima. Depois, no finalzinho do culto, ele entrava na igreja. E o pessoal no final do culto: meu Deus, o que é isso? Ele dizia: tem espetinho lá fora. Aí o Ulisses foi promovido. Ele foi promovido para cuidar da casa de recuperação. Aí então o Salésio disse: vamos vender um cachorro quente, pastor? Você faz, Salésio? Faço. Aí veio o cachorro quente. Depois, vamos botar água? Vamos botar água. Vamos botar aquele bombonzinho, batom? Bota o batom. Vamos botar chiclete? Bota chiclete. Chegou uma hora que o negócio cresceu, eu já estava fazendo 100 lanches por noite. Aí a gente chamou ele de Salésio. Agora você tem que cuidar do seu filho, cara. A cantina é sua. Deus deu para você. O Salésio é o pastor da cantina. Eu nunca liguei para ele para comprar um fardo de água. Eu nunca disse: Salésio, cadê o Guaraná? Você não comprou? Cadê o milho do cachorro quente? Não. Porque 7 horas da manhã ele está aqui. Ele tinha uma oficina de lataria, lanternagem, que chama, né? De carro. Ele fechou e veio trabalhar no ministério. A cantina mantém ele, e agora está mantendo mais pessoas com ele. O ministério fluiu dele. Vai lá e vê se você consegue tirar a chave dele.
Aí a gente diz assim, mas tudo é... Não, é que foi ele que gerou, cara. Ninguém cuida como ele. Ninguém tem o sentimento que ele tem por aquilo. E aí isso é igreja e ministério, não é igreja em departamento. Igreja em departamento, eu abro a igreja e ponho as pessoas para trabalhar para mim. Ministério não, é ele que fluiu. Nós não tínhamos ministério de casais, de família. Tínhamos pessoas que cuidavam de casais, mas não tinham especificamente o ministério de casais. Até chegar o pastor Juscelio. Então o pastor Juscelio começou a produzir, a criar os retiros, a criar os seminários. E assim por diante com todos os ministérios. Com todos os ministérios. Então, eu nunca liguei para o Juscelio, não esquece, sábado tem culto de casais. Não, porque o ministério não é meu, é dele. Nós estamos juntos no propósito, mas o filho foi Deus deu para ele. Porque tem gente que é boa de ideia, irmão. Chega aqui, pastor, por que o senhor não faz assim? Eu digo, faz você. Eu já tenho trabalho demais, vai trabalhar você. Tem gente que é boa para arrumar serviço para a gente, irmão. O meu ministério é da oração e da palavra. Eu sou um pregador. Deus me chamou como um ativador. Destravar e ativar é o meu trabalho. Então a minha vida é passar o dia com Deus para ministrar à noite. Amém? Tem o cara que faz aquilo. Não, mas eu preciso que eu sim. Não é assim. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Amém? Louvado seja Deus. Pastor, então Deus te chamou para pregar um sermão? Não, Deus não me chamou para pregar sermão. Deus me chamou para sermão. Para sermão, para tirar pessoas das trevas. Porque tem sermão que não é mão também, não adianta. Sabe qual é o problema da igreja? É que muitos de nós estamos desfocados do seu chamado. Você passa às vezes o dia inteiro trabalhando para o povo, quando você deveria servir a Deus. Às vezes nós fizemos culto para pessoas e não para Deus. Então se as pessoas estão bem, está tudo bem, graças a Deus, Deus está conosco. Não, irmãos. Deus até manda a gente tomar cuidado com a paz. Ele diz só, abre os olhos quando tiver tudo em paz. Irmão, deixa eu te dar um conselho. Você que é um avivalista, um homem, uma mulher de Deus, que usa do púlpito, que serve ao Senhor numa igreja. Irmãos, a garantia que você não vai cair é você estar sempre em movimento. É você estar sempre em movimento. É você não se acomodar no cômodo. Aleluia. Porque hoje a gente poderia ficar muito bem aqui. Irmão, vem gente do Brasil inteiro aqui. Amanhã nós temos 3 reuniões, vem gente do Brasil inteiro. Você vem nos cultos, tem gente que vem do Paraná, anda 300, 400 quilômetros de carro para vir num culto de domingo aqui no Rio Grande do Sul. Então a gente poderia ficar só aqui. A igreja tem aí umas 3.000 pessoas congregando. Rádio, TV. Glória a Deus. Essa é a nossa promessa. Mas se você quiser pegar a sua herança, você tem que deixar a promessa. Porque Deus não te chamou pela promessa, Ele te chamou pela herança. Aleluias. Aleluias. Você sabe o que é aleluia? A palavra aleluia, ela significa, é uma explosão de luz nas trevas. Quando você está num lugar de trevas, que você levanta a mão e diz aleluia, você está dizendo que haja uma explosão de luz nesse lugar. Que haja uma explosão de clareza nesse lugar. Tem gente, irmão, que não vai discursar a sua vida inteira, porque você não precisa ser um exímio pregador para ser um homem de Deus. Mas a sua vida diligente vai falar mais do que as suas palavras. Você vai olhar para o camarada, vai dar vontade de estar com ele. Tem gente que nunca vai usar o microfone. Isso não define se você é ou não é um homem e uma mulher de Deus. Não é o púlpito que te define, irmãos.
Não é o púlpito que define você. Eu conheço pessoas que, se você tirar o microfone dela, ela não tem mais nada para dar. Que se tirar, meu Deus, espremidinho, eu conheço pessoas que, se você tirar a guitarra da mão, o instrumento, não tem mais nada para oferecer. Que se tirar a câmera de televisão, acabou seu chamado. Irmãos, nós não somos produto dessas coisas. Seu ministério não é um produto. Não trate seu ministério como um produto, querido. Aleluia. Talvez a sua música nunca vai gravar. Talvez as suas palavras nunca vão estar nos livros. Talvez o seu nome nunca vai estar num cartaz. Mas ele está escrito na palma da minha mão. Eu escrevi o seu nome, diz o Senhor. Te conheço pelo teu nome. Popularidade na terra tem matado mais profetas do que a perseguição. Profetas têm morrido mais pela popularidade do que pela perseguição. Pessoas caem da graça porque são conhecidas, não porque são desconhecidas. Por isso, irmãos, livre-se da bajulação. Livre-se. Aleluia. Jesus não está voltando para salvar a sua igreja. Ele está voltando para governá-la completamente. Deus quer governar a sua igreja, irmãos. Mas eu vou falar como pregador hoje para você. A minha vida hoje, eu tenho gastado mais energia para edificar a igreja do que para salvar o ímpio. As pessoas estão se convertendo nas ruas. Você senta do lado de uma pessoa num avião, ela se converte. Você toma um cafezinho com uma pessoa num restaurante, ela se converte. O garçom vem te atender, você fala de Jesus para ele, ele aceita Jesus com a bandeja na mão. Nunca foi tão fácil pregar o evangelho, mas nunca foi tão difícil recuperar a igreja. Nunca foi tão difícil salvar a igreja. Nós precisamos de uma metanoia, irmãos, uma mudança de mente. Nunca foi tão difícil converter. Irmão, você gasta mais tempo hoje para converter o coração de um pastor religioso do que um viciado em drogas. Eu sei que isso soa como heresia, mas às vezes o viciado em drogas, ele deixa de usar droga, começa a vir para a igreja, traz seus filhos para a igreja, traz sua esposa, sua casa se converte, ele vai trabalhar, sua esposa vai ajudar, a casa toda se converte. E às vezes o pastor religioso está na igreja, no altar todo dia, e seus filhos estão indo para o inferno, por causa de um demônio chamado religião. Por causa do espírito chamado eu não concordo. Pastores, nós temos uma tarefa árdua para fazer nos nossos lares. Você quer ver sua igreja romper? Leve o púlpito para dentro da sua casa. Ou melhor, não leve o púlpito não, porque às vezes no púlpito você é meio mecânico. Leva a mesa. Senta com seu filho e converse com ele. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou desesperado pelas famílias dessa geração. Eu estou desesperado pelos pastores dessa geração. Eu estou chorando e orando em cima de Jeremias capítulo 31 e dizendo: Senhor, levanta pastores segundo o teu coração. Levanta homens e mulheres segundo o teu coração, Senhor. Irmão, chega de igreja grande, chega de igreja cheia de gente vazia. Nós precisamos restaurar. Deus está nos chamando. Deus está nos chamando. Deus chega no jardim e diz: Adão, Adão. Adão estava escondido.
Quando Deus chama Adão, Deus sabe aonde Adão está. Mas Adão não sabia onde ele estava. Quando Deus te chama, não é porque Ele não sabe onde você está. Ele chama porque você é que não sabe onde você está. Nós precisamos que Deus nos leve de volta. Nós precisamos, irmãos, voltar em alguns lugares no Senhor. Nós precisamos de uma consciência revelada. Aleluia. Não é de um movimento gospel. Nós precisamos de uma consciência reveladora, de entender o nosso lugar no corpo. De entender. Quando João Batista pregava, vieram dizer para João Batista: olha, aquele que tu orou por ele, agora ele também está batizando. João Batista, ele diz: aquele que veio após mim é antes de mim. O que veio depois é antes. Quando você entende que você é um líder de transição, você não se prende a títulos. Você não se prende. Hoje você está aqui pregando para 2.000 pessoas. Amanhã você está dentro de uma célula, dentro de um grupo de convívio, dentro da cadeia. Você não se prende a um ambiente cheio de gente. Você não é mais movido por aplausos. Você não é mais movido por ofertas. A válvula prepulsora que impulsiona seu ministério não são mais as coisas da terra. Irmãos, eu tenho orado e chorado e pedido ao Senhor. As pessoas perguntam: pastor, como é que você consegue viajar? Tem a igreja, tem os pastores, tem a sua esposa, tem seus filhos, seus netos. Como é que faz isso? Não solte o altar, irmão. Gaste tempo com ele, fique com ele. Cancele a agenda se for preciso. Deus não te chamou, Deus não tem uma agenda para você, Ele tem uma missão. A missão de Deus é Deus que vai dar a você. O problema é que nós vamos construindo relacionamentos. Primeiro a gente tem relacionamento com Deus, depois com a família, depois com a equipe, depois com a liderança, depois com o povo. Aí quando o seu ministério cresce, você, em vez de cortar relacionamento de baixo para cima, você corta de cima para baixo. Você fica com o povo, porque o povo te dá o dinheiro. O povo te dá a oferta. O povo reconhece o teu ministério. Não, irmãos, o povo está com você hoje, amanhã não está. Jesus não quebrou relacionamento com o Pai. Por isso que vai chegando perto da cruz, o povo vai ficando. O único que foi no Calvário era o mesmo que deitava o peito na cabeça dele. Os dois únicos que estiveram no Calvário foi Deus. Foi o Pai, não Deus, foi o Pai. Porque às vezes para você ter uma revelação do Pai, você precisa perder a cabeça de Deus. Por isso que no Calvário Jesus disse: Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Ele não disse: Pai, meu Pai, por que me desamparaste? Porque no Pai ele nunca foi desamparado. Às vezes parece heresia, mas não é. Às vezes nós temos o Deus Todo-Poderoso, mas não temos uma revelação da paternidade. Que Ele é o nosso Pai, que eu possa abraçar, beijar Ele, pular na canguta. Falando essas coisas, as pessoas dizem: quando nós falamos de paternidade, tem gente que pega o que falamos, leva para o seu ministério e quer converger em paternalismo. Acha que paternidade é todo mundo beijar no seu anel e dar o dízimo. Não, paternidade não é isso. Paternidade é você asfaltar um ambiente para que seus filhos decolem e pousem quando precisarem. Paternidade é você recuar para que a sua geração cresça. Paternidade é você fazer o que fez Mardoqueu, se assentar na porta para que seus filhos se assentem no trono. Se você quer viver paternidade, você tem que recuar para que seus filhos cresçam.
Que evangelho você está deixando para esses meninos e para essas meninas? Que evangelho, daqui a 20 anos, será que eles vão querer ler seus livros? Eu sou um pregador geracional, irmãos. Eu me considero um homem geracional. Eu não trabalho só para a minha geração. Por isso que tudo que eu faço eu não penso só em mim. Eu não tenho o direito de pensar só em mim. Eu tenho que pensar nos filhos que estão ao redor, nos netos. Eu olho para minha neta que me chama de bobô. E eu vou dizer, meu Deus, que evangelho eu estou deixando para ela. Quando essa menina crescer, ela vai querer ir à igreja. Será que ela vai pegar um livro do pastor, do apóstolo Luiz Hermínio, e vai dizer, esse aqui era meu avô. Que modelo nós estamos deixando, querido? Nós somos líderes de transição. João Batista entendeu isso quando ele disse, o que veio após mim é antes de mim. Sabe o que ele estava dizendo com isso? Essas coisas não vão parar em mim, eu sou um líder de transição. Levante sua mão comigo assim, deixa eu profetizar na sua vida, por favor. Se o lugar que você está, você sabe que ainda não é o lugar que Deus preparou para você, então esse lugar é passageiro. Não se prenda nesse lugar. Se o lugar que você está não é ainda o lugar que você sonhou, você sabe que você não nasceu para esse lugar, que tem algo mais, que o evangelho que você sonha ainda não aconteceu, que a igreja que você sonha ainda não chegou. Se você sabe que você está em transição, por favor, não se prenda a títulos, não se prenda a nada. Sabe por que Deus dá aos seus enquanto dormem? Sabe por que Deus dá a você enquanto você dorme? Porque enquanto você dorme, seu espírito não dorme. Sua alma está dormindo, sua carne está dormindo, mas seu espírito não. E o que Deus quer fazer, quer dar o seu espírito. E às vezes a sua carne e sua alma tem que dormir para que o espírito entenda o que Deus está fazendo. Respeite as fases. A seara é grande. E os obreiros, além de poucos, alguns são frouxos. Recuam por causa de nada. Choram por causa de nada. Tem pastor chorando porque não trocou de carro no final de ano. Se Deus quer dar a você enquanto você dorme, sabe o que Ele está dizendo? Que você está atrapalhando Ele. Agora escute o que eu vou falar. Eu vim aqui nessa manhã, irmãos, como um profeta. Hoje eu não sou apóstolo Luiz Hermínio, não. Eu vim como um profeta. Eu vim para alinhar o nosso espírito. Deus está falando. Essa noite, algumas vezes no meio da noite, diz Deus, o que eu vou falar? Porque Deus me dá uma mensagem por mês. Uma mensagem por mês Deus me dá. Ele não é mais do que isso. É uma mensagem por mês. Ele sempre me dá na semana do café uma mensagem por mês. Naquele mês, eu despejo aqui no café. E durante o mês eu vou diluindo ela para a igreja, sem comprometer o propósito. E hoje eu dizia, Deus, fala comigo. Eu coloquei o relógio despertar muito cedo. Quando despertou, minha esposa, meu Deus, para que tão cedo? Eu digo, eu preciso ouvir a Deus. Eu preciso ouvir a Deus. Eu disse, filho, você está preocupado? E a gente mudou de casa essa semana, ainda está uma bagunça, não tem nada no lugar. Sabe, as suas Bíblias ainda estão encaixadas, seus livros estão dentro de caixa. E graças a Deus por tudo isso. Porque hoje, como o apóstolo Paulo,
Eu fui chamado para o Senhor, Ele disse: não consultei a carne. O problema é que quando você consulta a carne, você quer controlar o que Deus está fazendo. Você controla quando você consulta a carne. Você pode organizar tudo, organize, porque Deus é um Deus organizado, mas não controle. Amém? Uma das evidências que você está vivendo avivamento é quando você não está mais no controle de nada. Amém? Quando as pessoas não dependerem mais de você, então você está um homem avivado por Deus. Quando as pessoas não dependerem mais de você, elas acharem o caminho. Se as pessoas que estão perto de você estão sendo transformadas, significa que você está vivendo um avivamento. Porque elas não dependem mais da sua oração, não dependem mais da sua pregação, elas dependem de uma vida com Deus, do ambiente que você gerou. Sabe o que diz Eclesiastes capítulo 11? Diz assim: lança teu pão sobre, porque depois de muitos dias tu acharás. Faz o quê? Reparte com 7 ou com, porque tu não sabes o mal, diga comigo, mal que virá sobre a terra. Sabe qual é a diferença do mundo e do reino? É que o mundo, você foi no mercado aqui em Itajaí em véspera de enchente? Você vai nos Estados Unidos, quando tem anúncio de furacão, todo mundo corre para o Walmart, todo mundo corre para os mercados para encher os celeiros. O mundo, quando sabe que vem mal sobre a terra, eles trabalham para encher os celeiros. O reino não, reparte, porque tu não sabes o mal que virá. O reino, em vez de você juntar, você tem que dar. É diferente do mundo. Na concepção do Egito, está vindo mal sobre a terra, vamos juntar em celeiro. Na concepção do reino, está vindo mal sobre a terra, vai na caderneta de poupança e libera tudo que você tem. Que doideira, cara. Que matemática gospel é essa, Jesus? Se hoje você ouvisse: olha, vai vir uma catástrofe sobre o Brasil, o que é que você faria? Pegava o avião e ia morar em outro país. Ou o que é que você faria? Vai no mercado juntar nos celeiros. Deus faz automaticamente o contrário. O pão é o sustento, a água é a palavra. Pega o sustento e lança sobre a palavra. Lança teu pão sobre águas. O pão é o sustento, a água é a palavra. Sabe onde é que está o seu sustento? Está na palavra. Se a tua dependência não está na palavra, o seu ministério é vão, irmãos. Se a tua dependência não está em Deus, o ministério é vão. O maná caía todo dia. Que Deus falava? Não juntem, porque amanhã vai cair de novo. Virava o quê? Virava bicho, apodrecia, cheirava podre. Você passava na tenda de alguém, na frente da tenda, você sabia se ele tinha juntado maná ou não, porque tinha cheiro de podre, porque a incredulidade, ela fede. A incredulidade, ela fede. Quando você passava na frente de um celeiro, de uma tenda, você cheirava, você sabia: esse cara juntou maná de ontem. Esse cara não acredita em Deus. Ele está juntando maná de ontem. Diga para alguém que está do seu lado: a incredulidade fede. Ela cheira podre. Reparte com 7 ou com 8. No tempo ruim é que você tem que fazer, cara. No tempo ruim é que você tem que dar.
A seara é grande, poucos são os ceifeiros. Olha o que Jesus fazia, ele percorria cidades e aldeias. Jesus percorria, ele fazia o trabalho do apóstolo, ele percorria as cidades e aldeias, pregando o evangelho do reino, ele fazia o trabalho do evangelista, ensinando nas sinagogas, ele fazia o trabalho do mestre, curando os enfermos, ele fazia o trabalho do pastor. E ele dizia: rogai ao Senhor que mande ceifeiros. Era o trabalho do profeta. Nesse texto você vê Jesus praticando os 5 ministérios. Percorria cidades e aldeias, pregando o evangelho do reino e ensinando nas sinagogas. São coisas diferentes. Quando ele pregava, ele ia para o púlpito. Quando ele ensinava, ele ia para a mesa. Quando Jesus queria fazer milagres, ele ia para as ruas. Quando ele queria curar corações, ele ia para as casas. Zaqueu, hoje me convém ficar na sua casa. Jesus sentou, só de sentar na mesa de Zaqueu, todo mundo dizia: mas esse cara é pecador. Como é que Jesus vai sentar com esse cara? Ele sabe quem é ele é maçom. Ele é bruxo, ele bate cabeça no candomblé. E Jesus diz: Zaqueu, hoje me convém ir para a tua casa. Nós não entendemos aí do evangelho do reino, sabe por quê? Porque somos separatistas. Não, mas as pessoas na porta dizendo: eu dou o dízimo, dou oferta, estou com ele seguindo desde a Galileia, passando luta aí no ministério, e ele vai na casa do Zaqueu. Nunca fez uma visita na minha casa. Estou lá 10 anos no ministério. Você não entendeu o reino. Aí Jesus diz: maçom, vou para sua casa. Publicano, vou para sua casa. Traficante, vou na sua casa. Aí Jesus nem prega. Zaqueu está na mesa, já está incomodado. Ele diz: Senhor, eu sou ladrão. Jesus diz: eu sei, Zaqueu. Eu sou maçom, eu sei também. Não, mas sabe o que é? Eu queria devolver o que eu roubei. Ah, tá bom. Faz um cheque aí e devolve. Mas senhor, você não está entendendo. Eu queria devolver 4 vezes mais. Jesus olha para os discípulos, sem puxar o regime interno da igreja. Sem puxar o regime interno da igreja. Jesus disse: Zaqueu, você é casado? Não, Jesus não perguntou nada. Jesus olhou para os discípulos e disse: hoje entrou salvação nessa casa. Hoje entrou salvação nessa casa. Se você quer continuar na sua religião, por favor, não venha mais aqui. Você vai ficar estragado, cara. Esse aqui não é seu lugar. Eu fui chamado para esses caras ruins que ninguém quer. Essas pessoas que quando entram na igreja todo mundo fica: ó, vixe, fulano está aí. Só falta agora o pastor chamar ele. Deus tem falado algumas coisas comigo. Ele diz: Luiz, eu vou te infiltrar em alguns lugares. Já começou pelo lugar que eu fui morar. Ele disse: eu vou te infiltrar em alguns lugares. Muitas pessoas não vão entender isso, mas eu estou te infiltrando. Eu estou te infiltrando nesses lugares. Se você começar a me ver aí em alguns lugares, no Facebook,
no Twitter, mas meu Deus, o pastor Luiz está ali. Tô. Meu Deus, Deus me livre, está amarrado. Não me amarra, ora por mim. Diga: Deus, esconde o José. Diga: Deus, esconde o Davi. Aleluia. Não, você não pode, você não consegue servir a Babilônia sem servir Nabucodonosor. Você não vai conseguir transformar, tirar os cativos da Babilônia. Você não vai conseguir ser uma influência no Egito sem servir Faraó. O que você não deve é comer a comida dele. Quando ele vier, come isso aqui. Não, eu tenho minha verdurinha lá em casa. Eu tenho uma hortinha atrás de casa. Eu tenho meu lugarzinho de adoração. Aleluia. Não tenha medo de ser infiltrado, por favor. Não tenha medo de entrar nesses lugares. Apenas não vista aquela armadura. Não tenha medo, pisa lá. Deus vai começar a levar alguns de vocês em lugares perigosos. E é lá nesses lugares que você vai provar que é crente mesmo. É lá nesse lugar, quando vier com a comida da Babilônia, você dizer não. Por quê? Porque eu sou um homem de Deus. Eu declaro isso na sua vida. 2014, 2015 será tempo de lugares perigosos, areias movediças. Se prepara, Deus vai te colocar na frente de Agripa. Paulo estava algemado na frente de Agripa, do rei Agripa. Agripa era o rei, mas a autoridade quem tinha era o algemado. Quando você sabe quem é você, querido, o que veio depois de mim é antes de mim. Não tenha medo. Não tenha medo. Agora só entre nesses lugares se Deus te levar. Não entre por sua conta. Não entre por sua conta. Se prepara. Deus vai colocar vocês diante de grandes homens e grandes pessoas dessa nação. Não balança. Ai meu Deus, e agora? E não fica lá. Eu quero agradecer, estou muito honrado de estar aqui. Não, eles que estão honrados de estar lá com o homem de Deus. Eles que estão honrados de sentar à mesa com um servo, um general do exército celestial. Aleluia. Não negocie a posição do Espírito. A visão do reino é repartir, a visão do Egito é acumular. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui muito séria. Irmão, recebe no seu espírito. Não tente julgar na alma. Na alma você não vai entender. Não nos julgue por uma mensagem. Não nos julgue por um culto. Porque Deus é um Deus construtivo. Aquele que começou a grande obra, Ele há de completá-la. Amém? Nós não vamos nos formar nunca, até a volta de Jesus. Há uma diferença de alimento e mantimento. Tem gente que vem aqui no café, ele vem buscar alimento. Ele só está pensando em si. Quem busca alimento só pensa em si. Mas quem busca mantimento está pensando em quem está com ele. Tem gente que vem aqui no café, ele se alimenta. Se alimenta. Pastor, eu estou alimentado. Não, mas você não foi chamado só para se alimentar. Você foi chamado para carregar mantimentos. Ele dá pão para o que come e semente para quem? Quem busca só o alimento quer só o pão. O pão é para comer. Come e vai embora. Acabou. O mantimento não.
Então eu vou dizer uma coisa para você, pastor, bem séria, no seu espírito, querido. Te amo, e o objetivo desse café é só para que você possa estar aqui. Se você vem buscar só alimento, não traga seus líderes. Porque se você trazer, é perigoso eles entenderem mais do que você. Agora, se você vem buscar mantimento, se você está afim de endoidar a tropa, se você quer transferir o vírus, se você quer colocar em risco todo o programa, amém? Se você quer perder o HD, então venha. Traga seus líderes, porque é perigoso também você vir sozinho e endoidar sozinho. Aí os teus líderes te internam, acham que você endoidou. Amém? Então você precisa definir o que você quer aqui: alimento ou mantimento. Porque se você quer só alimento, vem sozinho. Vem sozinho, escondidinho. A gente até não passa a câmera. Tu pensa que eu não sei, que tem gente que vem aqui e senta lá atrás para a câmera não pegar. Eu entendo. Talvez a sua denominação não vai entender isso. E eu não quero tirar você de lugar nenhum, irmão. Tem gente que me procura aqui: pastor, eu vou sair. Não, sai não, fica lá. Tem uns que eu tenho que dizer: sai mesmo. Tem uns que já saíram e não sabem. Você não consegue mentir para a sua consciência. Você não consegue mais adorar uma coisa que você não acredita, servir uma coisa que você não acredita. Você consegue, irmão? Porque se você consegue, você é um baita mentiroso. Porque se você consegue mentir para a sua consciência está dizendo uma coisa e você diz: não, está amarrado. Você não consegue. Daqui a 5 anos você está triste porque você não seguiu a palavra de Deus para a sua vida. O meu trabalho, irmão, não é provocar rebeldia. Pelo amor de Deus, não me interprete mal. Tem gente que me interpreta mal. Tem pastores que proíbam seus líderes de ouvir a gente. Tem pastores que proíbem: olha, não traz DVD do Luiz Hermínio para cá. Por quê? Porque eles acham que a gente está provocando rebeldia. Eu não estou provocando rebeldia, eu só estou ativando o seu ministério. Meu trabalho não é esse, irmão. Se Deus diz que dá asa para quem espera nele, os que esperam no Senhor voarão com asas como águia. Quem foi feito para voar, irmão, tem que voar, cara. Avião que não voa, o avião, ele não foi feito para andar. Por isso que não tem estrada para avião. Tem aeroportos. Agora o avião tem uma dinâmica: primeiro ele anda, depois ele corre, depois ele voa. E quando ele voa, ele recolhe as rodas, porque as rodas, elas estão ali só para um detalhe, para um momento que eles precisam decolar. Depois que ele decola, que ele cumpre o seu propósito, ele recolhe as rodas. Por quê? Porque agora ele está vivendo o seu propósito. Quando você está andando de bicicleta, não está? Eu me lembro quando eu era menino, ganhava uma bicicleta, tinha aquelas rodinhas do lado. Aí depois tirava um lado só, você andava assim. Quando você pegava a manha, tirava os 2 lados, não é? Tem pastor que ele segura no cilindro. Aí ele vai: meu filho, vai que eu vou te ajudar. Quando o filho está andando, ele diz: pode soltar. O pastor diz: não. Sabe por que ele diz pode soltar? Sabe por que ele não solta? Porque ele é líder, mas não é pai. O pai não. O pai e o filho diz: pai, não solta. E o pai diz: não, filho, pode deixar, eu não solto. Já soltou faz tempo. O pai já soltou faz tempo.
A diferença do pai e do líder é só botar ele para segurar o selim, irmão. O líder, ele vai segurando no selim e o filho diz: solta, pai. Não, você não vive sem mim. Solta, desgraçado. Não, não solta. O pai não. O pai, ele está ali e vai correndo, o filho: não solta, pai. O pai diz: não, filho, pode ir. O pai está segurando. E o pai já está com a mão solta, não está mais. Ele só está indo junto. Aleluia. Solta. E se ele cair, você faz curativo. Ele só vai cair se ele olhar para trás. Se ele olhar para frente, ele não cai nunca. Mas ele só olha para trás se você fizer ele olhar para trás. Se você fizer ele olhar para frente, ele não vai cair nunca. Diga para alguém que está perto de você: alguém precisa segurar teu selim. Mas alguém precisa soltar teu selim na hora certa. Como Deus está reformando a sua igreja. Deus está reformando a sua igreja, não está? Se prepare. Tem coisas, irmãos, que está no nosso coração. Eu não estou falando isso para impressionar você, não. Longe de mim. Eu não sei nem fazer isso. Mas tem coisas que Deus tem falado aos nossos corações que ainda não chegou o tempo de liberar. Porque essas coisas, tem coisas que você não vai poder liberar em público. Você tem que liberar na mesa. Por isso, quando às vezes Jesus chamava os discípulos à parte, dizia assim: olha, com eles eu falo por parábolas, para que ouvindo não ouçam, e não se convertam, e não mudem os seus caminhos. Jesus pregava para ninguém se converter. Tem cabimento isso? Aleluia! Terra de Menefly. Jesus dizia: eu prego assim para eles, para que eles ouvindo não ouçam, e não percebam, e não se convertam. Jesus pregava para ninguém se converter, cara. Tem cabimento isso? Porque a igreja não podia se converter ao Cristo vivo, porque o Cristo vivo fazia milagres, multiplicava os pães. O Cristo vivo, ele beneficiava a igreja, mas ele não podia salvá-la. Por isso ele precisava morrer primeiro. Por isso que ninguém foi na cruz com ele. Ninguém poderia se converter ao Cristo vivo. E hoje, infelizmente, a igreja de Jesus está convertida ao Cristo vivo. Ela não conhece, a maioria, 80% da igreja não conhece o Cristo ressuscitado. Por isso que vão para as igrejas fazer campanhas para ganhar benefícios. Porque se conhecesse o Cristo ressuscitado, no primeiro sermão do Cristo ressuscitado, 3.000 pessoas entregaram sua vida para Jesus. Quando você está no ambiente do Cristo ressuscitado, os sinais te seguem. Ninguém pode se converter ao Cristo vivo, irmãos. Por isso Jesus dizia: eu preciso morrer, vocês não estão entendendo. Por isso que quando alguém quis morrer no lugar dele, ele disse: não, você é um homem bom. O que te salva não é conhecer o bem, é conhecer a verdade. Pedro queria o bem de Jesus, mas não conhecia a verdade de Jesus. Nem todo mundo que quer o teu bem conhece a verdade de Deus para a sua vida. O que te salva é conhecer a verdade, não conhecer o bem. Não é praticar o bem, é praticar a verdade. Diga para alguém que está perto de você: conheça a verdade e não só o bem. Sabe para que Deus te liberta? Ele te liberta pela verdade, para você praticar o bem. Mas não é o bem que te liberta.
Por isso você precisa conhecer a verdade para começar a praticar o bem. Deus não procura os que adoram bem, Ele procura os que adoram em espírito e em verdade. Adorar bem não significa adorar em verdade. Show! Quem adora bem, adora segundo a sua performance. Quem adora em verdade, adora segundo a essência dele. Por isso que a árvore do bem e do mal não precisava ser tocada. Não deveria ser tocada. Descobrir o bem e o mal não te faz bem como descobrir a verdade. Agora o que eu vou falar parece heresia, mas não é. Às vezes Deus tem que te libertar do bem, para que tu conheças a verdade. Às vezes Deus vai ter que te proteger do bem, para que tu conheças a verdade. Então não adianta você abrir uma igreja e procurar o bem das pessoas sem procurar a verdade para elas. Você só vai conhecer o bem que Deus deseja para você conhecendo a verdade que Ele tem para você. Pedro e João poderiam ter feito um bem para aquele paralítico na Porta Formosa. Poderiam ter dado uma moeda para ele. Isso é fazer o bem. Mas eles disseram: nós temos algo maior para você, temos uma verdade. Tem homens que praticam o bem, mas não são verdadeiros. Praticar o bem não te salva. O que te salva é conhecer a verdade. Aleluia. Aleluia. Diga para alguém que está do seu lado: por isso não adianta ser bom, somente bom, tem que ser verdadeiro. Diga para alguém que está do seu lado. Clame por ceifeiros nessa geração, irmãos. Vamos clamar por ceifeiros. Aleluia. Nós precisamos clamar por ceifeiros. Não é pregadores, não é mais denominações. Nós precisamos de ceifeiros. Homens que sabem servir ao Senhor em verdade, em espírito e em verdade. Levante um pouco a sua mão. Eu preciso adorar a Deus um pouco aqui nesse ambiente. Não fique de pé não, fique só. Eu não sei, faz o que você quiser. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor. Glória a Deus! Te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Alguém aplauda o Senhor nessa manhã. Glória a Deus! Ao único que é digno. Eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Eu vivo. Alguém adore o Senhor. Só pra ti. Aumente o volume do seu espírito. Aumente o volume do seu espírito. Eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Eu vivo. Nós vivemos só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo. Nós nascemos só para um propósito. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Não há ninguém. Abrace alguém que está perto de você aí. Ore. Não há ninguém maior. Não há ninguém maior. Mais fogo e mais glória a Deus. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu só vivo. Se for pra te adorar. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Glória a Deus. Mais fogo e mais glória. Mais fogo e mais glória. Mais fogo e mais glória. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, Deus. Tu és santo, tu és santo, Os anjos cantam, as vozes e a bateria declarem: Tu és santo, tu és
adorar, eu vivo só. Pra te adorar, pra te adorar. Levante sua mão comigo. Levante sua mão. Irmãos, isso não é um chavão, mas é como se você precisasse gritar. Você não é uma represa, você é um rio. Deixa correr a água. Bota pra fora. Bota pra fora, bota. Ore um pelos outros, ore um pelos outros, ore. Te adorar, eu vivo só pra ti. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo. Eu só tenho motivo pra viver. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo. Vem.
Mais fogo e mais glória a Deus. Fogo. Prazer em ti. Shaque amassou que amagou. Queima-os com fogo, Deus. Queima-os com fogo. Queima-os. Rio Grande do Sul. Fogo no Rio Grande do Sul, Deus. Fogo, fogo em Passo Fundo, Deus. Escute, escute, escute. Não. Senta aí um pouquinho, descansa mais um pouco. É só porque eu percebi que a unção estava indo embora. Senta aí. O voo foi cancelado, sente. Choque andará soriando ro. Ramia clamando rolobia soria. Ayakasuki amando ro. Ramia sorobia so. Ai que o mastubiendo e sarakiando ro. Ah! Senta aí, senta. Sente, descanse mais um pouco. Quem está com câncer aqui? Ela? Quem está com câncer? Que sabe que está, que fez exames e vem cá, pastor. Vamos orar por essa mulher. Jesus vai curar ela agora. Você crê nisso? Estenda a sua mão para cá. Estenda a mão para cá. Câncer, nós te amaldiçoamos em nome de Jesus. Nós pisamos em você, câncer. No sangue, nos ossos, no corpo desta mulher. E declaramos cura sobre ela. Ela vai fazer novos exames. Isso, ri mesmo, porque o Senhor zomba dos seus inimigos. Ria dele, ria dele, ria dele. Ria dele, ria dele. As trevas se vão. Dá vista para essa mulher, Senhor. Que ela comece a enxergar normalmente. Em nome de Jesus, eu declaro essa mulher curada, Deus. Dá visão para ela. Escute, como que Jesus curava? Percorria as cidades e aldeias, pregava o evangelho do reino e ensinava nas sinagogas. Olhando a multidão, teve o que dela? Sabe o que é isso, cara? Compaixão. Não adianta você percorrer cidades e aldeias. Não adianta você sair de casa, fazer uma agendinha, se você não tem esse negócio chamado compaixão. Para todo mundo que Jesus olhava com compaixão, o resultado era milagres. Porque o produto final da compaixão é milagres e maravilhas. E sabe por que Jesus tinha compaixão delas? Porque elas eram ovelhas e que não tinham pastores.
culpa é nossa. A culpa é nossa. Nós não choramos o suficiente pelas nações. As nossas lágrimas secaram. Os nossos bolsos encheram e as lágrimas secaram. Homens de olhos secos não servem para o ministério, irmãos. Nós precisamos desesperadamente chorar por aquilo que é necessário. Em toda a Bíblia você vai ver que Deus sempre usou os chorões. Homens e mulheres precisam voltar a chorar pelas compaixões. Sabe o que acontece quando nós olhamos para uma pessoa? A primeira coisa que nós vimos nela é o pecado dela. Nós não vimos a miséria dela. Nós vimos o pecado. E se você vê primeiro o pecado, o seu tribunal vai querer julgá-lo. Mas se você vê a miséria, sede misericordioso, como eu sou misericordioso, diz o Senhor. A palavra misericórdia, ela vem do grego da palavra miseros cardia, que significa você colocar o seu coração na miséria dos outros. Então nós, pregadores, pastores, se você está preocupado com um sermão expositivo, temático, se a sua exegese, a sua hermenêutica fala mais do que a sua compaixão, pare de pregar, por favor. Você não serve para essa geração. Essa geração não precisa de informações, eles precisam de alguém que os ame. Essa geração não precisa de informações acerca de um Deus que eles não conhecem. Eles precisam ver Deus num abraço, num sorriso, num beijo. Aonde estão os homens e as mulheres que amam essa geração? Nós precisamos voltar a chorar pelas nações. Quando Jesus é tomado de íntima compaixão, você sabe o que é compaixão? Compaixão não é emoção, querido. Porque emoção, você se assistir uma novela emotiva, você chora. Se você assistir um filme emotivo, você chora porque você se emociona. Compaixão está além disso. Compaixão está além da emoção. 6 vezes na Bíblia diz que Jesus foi tomado de compaixão, e cada vez que isso acontecia era um milagre. Quer ver os milagres de volta? Precisamos voltar a ter compaixão. E nesse texto aqui, o milagre de Jesus não foi na multidão, foi para os discípulos. Ele diz algo para eles, ele imparte algo neles. Ele diz: orem por ceifeiros. O problema não era falta de dinheiro, não era falta de multidão. Você corre atrás de estratégia para encher a sua igreja. O problema da igreja não é falta de gente. O problema da igreja é falta de lágrimas, falta de compaixão, falta de misericórdia. Se nós voltarmos a ter misericórdia, imparta o seu coração com os seus discípulos, com os seus filhos. No capítulo 10, logo depois do capítulo 9, no capítulo 10, ele chama os discípulos e separa os seus apóstolos. Não foi uma promoção, foi uma evolução. Deus promove quem se evolui. Para você e eu sermos promovidos para o reino, nós precisamos nos evoluir naquilo que Deus nos chamou para fazer. Aleluia. Eu vou terminar aqui. Mas irmãos, nós viemos da América essa semana, semana retrasada, semana passada. Nós aprendemos algumas coisas olhando para aquele país.
que não é diferente do Brasil. Ele só tem um pouco mais de dinheiro, mas a miséria é tão grande como. Satanás, ele tem algumas estratégias para destruir as nações. A primeira é tocar na moralidade. Ele quer tornar um povo moral e imoral. Ele quer transformar o santo em profano. A segunda estratégia de Satanás é a espiritualidade. Importa que você seja espiritual, não importa quem você adore. Então cada um tem a sua religião e não importa mais. Ninguém pode tocar na religião do outro. Essa é outra mentira de Satanás. E a terceira, que eu acho que é uma das piores, é que Satanás, ele usa a estratégia de tocar no patriotismo. Você vai perdendo o amor pela sua pátria. Se você não amar o Brasil tão como você ama Deus. Pastor, mas eu amo a Deus mais do que eu amo o Brasil. Não estou dizendo isso, estou dizendo que você tem que amar o Brasil, amar as nações, amar a terra que Deus te colocou. Sabe por que você não chora pela terra? Porque você não tem noção de herança. Porque nós somos ensinados a vida inteira. A vida inteira nós somos ensinados que nós vamos ficar na igreja esperando Jesus voltar para ir para o céu. Então nós não nos responsabilizamos por nada da terra. Nós achamos que vamos para o céu, sentado do lado do trono com uma asinha de anjo, tocando uma harpinha de ouro, e dizer: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eu quero dizer que isso Deus não precisa, porque Ele já tem os serafins fazer isso. Deus precisa de senhores que entendam por que foram colocados na terra, para transformar esse lugar. Você está esperando o fim do mundo, quando Deus gostaria que você esperasse a restauração dele. Você está esperando mais um dilúvio. Deus foi categórico com Noé e disse: nunca mais terminarei desse jeito. Nunca mais vou terminar assim. Fomos ensinados a ficar na igreja, usar uma roupinha bem bonitinha, dar paz do Senhor, dar o dízimo, não beber bebida alcoólica, não fumar, não trair a esposa. Tudo isso é bom e tudo isso é correto. Mas Deus não te chamou para ficar sentado numa cadeira. A eclésia, os tirados para fora, fomos chamados para transformar uma geração. E por isso os céus estão retendo Jesus, porque ninguém tem a coragem de transformar a sua geração. Deus está nos chamando para ir para as ruas, para ir às nações, para ir para as praças, para ir para as escolas, Bill. Deus está nos chamando para ir às favelas e aos ricos também, para ir às mansões. Talvez Deus vai pedir para você se associar a um clube de campo, para você ganhar aqueles empresários que nunca virão à igreja. Talvez Deus vai dizer para você: ó, se associe, entre nesse lugar aqui, vai lá, para você ganhar. Talvez você vai ter que jogar futebol com um cara que você não gosta dele, para ganhar ele para Jesus. Sabe qual é o seu problema? É que a nossa mente é muito pequena. Eu não estou dizendo que você tem que ser um imundo para ganhar o imundo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem que entender o que Deus quer que você faça. Talvez você tem que, em vez de você anunciar na rádio, na televisão, num cartaz: venha no culto domingo, porque o Luiz Hermínio vai estar pregando. Você deveria ir lá para fora e dizer assim: ó, Deus ama você. Jesus quer transformar seu ministério e sua vida. Nós precisamos perder essa cabeça, irmão. E sabe qual é as estratégias de Satanás? É tocar na moralidade, na espiritualidade e no patriotismo de uma nação. E sabe como que ele faz isso? As armas que Satanás usa sempre são as mesmas. Primeira coisa que ele tentou contra a igreja primitiva foi a perseguição. Não deu certo a perseguição, então ele tentou a infiltração. A infiltração também não foi muito boa, porque
muitos reformadores entenderam o que Deus queria e saíram dela. Ele tentou agora a terceira parte que nós estamos vivendo, a distração. Perseguição, infiltração e distração sempre foram as armas de Satanás. Não se distraia. Clame por ceifeiros para a sua seara. Clame por ceifeiros. Eu conversava com um americano, um amigo nosso lá chamado Bob Long, diretor de ensino do CFNI, do Christ for the Nations em Dallas. Ele pregou na nossa conferência na Flórida. E ele sentou comigo e disse: Luiz, Satanás, ele tem tentado isso contra os Estados Unidos e agora está tentando isso contra o Brasil. Ele tem tocado na moralidade, na espiritualidade, na distração. Ninguém adora no mundo como o brasileiro, ele disse. O brasileiro, ele tem uma graça para adorar a Deus. Qualquer coisa vira música. Só que estamos nos distraindo. Nos distraindo. O púlpito virou palco. O palco virou picadeiro. De pastores viremos artistas. De artistas estamos nos tornando palhaços. Para divertir a geração. Nós não fomos chamados para divertir uma geração, para segurar eles na igreja. Nós fomos chamados ao confronto. Fomos chamados à prestação de contas com Deus. Fomos chamados às coisas profundas do Espírito. Satanás tem tentado dar o mesmo conselho que Balaão deu a Balaque. Em Números capítulo 25. Balaque, o rei dos Moabitas, chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Ele não conseguia amaldiçoar, porque ninguém consegue amaldiçoar o que Deus abençoa. Mas como ele estava ganhando para profetizar, ele deu uma ideia para Balaque. Ele disse: olha, deixa as tuas filhas se infiltrarem no meio do arraial. Deixe que eles durmam e se prostituam com as suas filhas. E aí Deus se afasta dele, porque Deus não habita no meio da imundícia. E foi exatamente isso que aconteceu. Israel acampava, as filhas de Moabe entravam no acampamento para se deitar com os filhos de Israel. E aí eles contaminaram o acampamento. E um pouco de fermento leveda toda a massa. O problema, sabe qual é? Se nós não vamos lá, nós fomos chamados para infiltrar, para ser infiltrados, não para deixar se infiltrar. Amém, irmãos? Nós fomos chamados para entrar lá. Entenda isso, irmãos. Não mude a ordem das coisas. Eu tenho percebido, irmãos, crentes que eu conhecia 10 anos atrás, que viraram críticos, que depois viraram céticos, agora viraram cínicos. Perderam a espiritualidade por Deus. Serviam ao Senhor, acreditava. Quando alguém dizia: um anjo vai te tocar, ele dizia: aleluia. Aí agora diz: um anjo vai te tocar, ele diz: não acredito nessas coisas. Ele prefere acreditar no mundo do que acreditar no sobrenatural. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Alguém perguntou esse dia para mim: pastor, como é que a gente cai na unção? É para frente, para trás ou para o lado? Porque disseram para mim que quando cai para frente é demônio. Se é para trás é de Deus, se é para frente é demônio. Eu digo: irmão, cai para o lado, na dúvida cai para o lado. Aí ele disse: pastor, o senhor cai na unção? Eu disse: não, eu não caio, eu me jogo. Ele disse: como é isso? Eu digo: se Deus não me derruba, eu me jogo, irmão. Eu não perco o ambiente que eu estou, nunca. Eu nunca perco o ambiente. Nunca. Vão ficar discutindo essas coisas. Se a ceia é de vinho ou de suco de uva.
Se o pão é de centeio, de cevada, de farinha de trigo. Se a saia na canela, no joelho. As pessoas perdem, irmãos, a noção de espiritualidade. Deus não precisa me derrubar não, eu me jogo. Eu sou que nem miojo, 3 minutos eu estou cozido. Eu não dou trabalho para Jesus não. Levanta as mãos, se ele não chora, eu forço até chorar. Ah, pastor, isso é hipocrisia. Não é não, é desespero, irmão. É desespero. Eu digo para ele, se tu é macho, vem aqui embaixo. Vamos rolar aqui nós dois. Tem de estar amarrado, não se fala assim com Deus. Antes de ser meu Deus, ele é meu pai. Esse é o problema, que a igreja conhece o seu Deus, mas não conhece o seu pai. Vamos parar por aqui que é melhor. Orai por ceifeiros. Amém? Orai por ceifeiros. Quantos querem filhos espirituais? Quantos estão trabalhando para gerar filhos espirituais? Sabe por que Adão não pôde ter filho no jardim? Porque ele ainda estava aprendendo a ser pai, a ser filho. Enquanto você está aprendendo a ser filho, você não pode ser pai. O problema é que se você sai do ambiente de Deus sem aprender a ser filho, quando você gerar filho, você vai gerar filho que mata filho. Se você quer ser um bom pai, seja um bom filho. E como que eu faço, pastor? Cresça, amadureça. Não se dá herança para crianças. Se o herdeiro é menino, de nada ele difere do escravo. Amém, irmãos? Eu quero terminar aqui. Feche seus olhos. Se Deus te pegou, corra para frente. Procure um lugar nesse altar. Nós vamos adorar a Deus mais um pouco. O amor que achei jamais acaba, Pai. Fica mais. Senta aqui, tua voz me acalma, Pai.
que és meu Pai e que jamais me deixará. Que bom saber que és meu Pai. Aleluia. Que bom saber que és meu Pai. Às vezes você precisa perder um pouco a noção do Deus para pegar a noção de Pai. Porque quem te deixa a herança é o Pai. Por isso que quando a terra clamou, Deus enviou seu Filho. Porque só o Filho pode revelar o Pai. O crente revela a sua denominação, o evangélico revela a sua religião, mas o Filho revela o seu Pai. E a terra não aguarda a manifestação dos crentes, nem dos evangélicos. Ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A terra espera que os filhos de Deus se manifestem. E o filho, quando se manifesta, ele só faz o que vê o pai fazendo. Ele não faz o que ele quer. Ele não tem desejos próprios. Ele sempre consulta seu pai. Por isso as pessoas diziam para Jesus: mostra-nos a tua denominação, mostra-nos o teu reino, mostra-nos o Pai. Jesus dizia: quem vê a mim, vê meu Pai. Que loucura é essa, irmãos? Não pense que paternidade é um novo evangelho. Você só entende paternidade se você voltar à origem, não ao passado. E sabe de uma coisa? Hoje muitos têm que exercer paternidade sem nunca ter tido um pai. Muitos hoje têm que gerar paternidade em outros líderes sem nunca ter tido um pai. Você sabe o que dá o que você não recebeu? Isso é manifestar a graça de Deus. Eucana tinha duas esposas, Ana e Penina. Penina gerava filhos e ele dava uma porção para ela quando eles iam sacrificar. Mas para Ana, que não gerava filhos, ele dava 2 porções. Porque esse é o coração de Deus. Deus sempre investe mais em quem ainda não deu resultados. Por isso, aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Holy Yeshua, Yeshua. Alguém levante a mão e me ajude a adorá-lo nessa manhã. Holy, Holy, Santo, ei, acolchei que abandorou. Holy, Santo, Holy, Santo é o Senhor. Holy, Santo, Holy, 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 Holy. Santo, 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 Santo. Põe a mão para mim e me ajuda. Eles querem ser tocados. Escute. Sabe o que é que esses pastores querem? Eles querem ser tocados. Eles querem ser abraçados. Pastores não querem mais pregações, eles querem ser tocados. Por favor, vamos tocá-los. Aleluia. Vamos tocá-los. Toque-os, abrace-os, beijos, ame-os. Deus está levantando pastores segundo o seu coração. Ele está levantando pastores segundo o seu coração. Toque-os, por favor, pastores, nos ajudem. Ajuda, gente, ajuda. Ajuda, pastora Muracava, ajuda. Ajuda.
Toque esses homens, mulheres, pastoras, toque esses homens e essas mulheres, toque-os. Pastores do ministério que estão aí, toque-os, abrace-os, beijos. Vai lá, toque eles, toca eles, toca eles. Eu declaro ceifeiros para a sua seara. Clamai por ceifeiros, não por dinheiro. Jason, clamai por ceifeiros, não por dinheiro. Clamai por ceifeiros, não por dinheiro. Clamai por ceifeiros, não por dinheiro. Se tiver ceifeiro, vai ter dinheiro, pastor. Se tiver gente, Deus vai dar condição para cuidar deles. Holy Rabacanda Labassoria Lamandara. Glória ao nome de Jesus. Ah, meu Deus.